Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com Terezinha Cancela. Ó, tô atrás dela, ó, um tempão. Tudo bem, Terezinha? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Travou. Travou, mas continua, mas continua. Na hora da tua pergunta, repete a pergunta para mim. Como é que Vamos lá. você está? Tá tudo bem? Tudo legal? Meu amor, estamos bem, estamos bem, Estamos vivos, né? estamos vivos, graças a Deus, e tocando a vida, agora aposentada. Aham. A jovenzinha que começou na TV Manchete agora é uma senhora aposentada, mas sempre jornalista. Sempre jornalista. Sempre jornalista. Diz uma coisa, como é que você começou em TV? Como é que você começou em TV? A gente vai falar de Manchete, mas eu queria saber como é que você começou em TV. Eu comecei em TV na Manchete. Na Manchete mesmo? Na Manchete. A Manchete foi minha escola, e de uma forma muito engraçada, porque eu trabalhava no Jornal Dia, mas trabalhava fazendo textos jornalísticos para o departamento de marketing. Eu não trabalhava na redação de jornalismo. Que legal. Quando eu me formei, né? E aí não tinha vaga no jornalismo e tal. O Márcio Guedes, que eu já conhecia da redação do Jornal Dia, nosso querido Márcio Guedes, que trabalhava na redação de esportes do Jornal Dia, virou e disse assim: Terezinha, eu não quero que você fique desempregada. Eu quero que você... Eu vou fazer uma cartinha de apresentação e você vai procurar um grande amigo meu no jornalismo da Manchete, chamado Nelson Roineff. Pô, imagina você ter começado com Nelson Roineff, meu diretor, meu amigo. Mas aí, Santoro, o Márcio Guedes me deu essa cartinha e eu liguei para tentar marcar para o Nelson me receber. Atender, né? Mas foi na época da cobertura do Tancredo, hospitalizado. Todo mundo tinha se mudado para a redação de Brasília para acompanhar, né? E eu fiquei aguardando o Nelson retornar para o Rio. Ok, Nelson retornou, fui eu para a Rua do Russell. Chegando lá, eu, ao invés de descer do elevador, saltar do elevador, agora deixa eu ver se eu me lembro certo. No quarto andar era a redação, isso, né? Quinto do jornalismo. A reportagem e o esporte. Isso. Eu, ao invés de descer no quarto andar, desci no quinto. E eu me lembro que eu cheguei naquela antessala toda de madeira. O prédio da Manchete era muito lindo, né? Quando eu abri a porta para o corredor, eu dei de frente com aquele mar da Baía de Guanabara, eu falei, gente, que lugar bonito, eu quero trabalhar aqui. E nisso, quem vem passando pelo corredor? Márcio Guedes. Não, Mário Paulo Nunes. Mário Paulo Nunes, que tinha sido meu mentor num estágio meu no Jornal dos Esportes. Que legal. Ele imediatamente olhou para mim e falou: Oi, Preta, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei: Ô, Mário, tal, eu vim procurar o Nelson Roineff, que o Márcio Guedes me deu a carta e tal, e tal. Ele, que Nelson Roineff, que Márcio Guedes. Tu vai ficar aqui. Você vem aqui comigo, você caiu do céu. Eu estou abrindo uma vaga para edição no esporte e eu quero que você fique comigo. Explicar para as pessoas, Mário Paulo, que já se foi tão cedo, que era uma pessoa fantástica, era do esporte. Quando ele ele era um dos chefes do esporte. Quando ele viu a Terezinha lá,
me segurou. E eu falava assim, meu Deus, tem alguma coisa de divino nisso aqui. Porque eu saí do elevador no andar errado e me encontro com uma pessoa que já me diz que vai me contratar. E realmente ele me colocou ali 15 dias acompanhando os editores, porque eu nunca tinha trabalhado em televisão. Televisão, né? Mas é o que ele falava para mim, que o importante para ele era o texto jornalístico e que isso ele já conhecia. Claro. E fiquei ali acompanhando e, graças a Deus, depois de 15 dias, eu fui contratada pela TV Manchete, onde eu fiquei 18 anos da minha vida. 18 anos? 18 anos. Então você passou pela Rede TV também? Eu passei um período pela Rede TV até ser colocado em disponibilidade para casa, né? Sem nenhum direito. Meu Deus do céu. Não aguento mais ouvir isso. Ai, Jesus, que horror. Quer dizer, você não recebeu nada? Até hoje, nada. Meu Deus. Na realidade, Santoro, eu tenho 11 anos para receber. Porque naquela época eu tive um problema em que eu precisei, a direção de jornalismo, que era Mauro Costa, meu amado Mauro Costa, é uma pessoa que me emociona muito. Soube que eu estava com um problema para resolver para a minha família, de um golpe, já naquela época, isso em 1988, de um golpe que a minha família passou e que nós poderíamos perder um apartamento. Então, o Mauro me encaminhou para o Davi Alquinde, na época, e foi feito um acordo com a empresa. A empresa me demitiu em 88 e me readmitiu no dia seguinte, para que eu tivesse acesso aos meus direitos e assim eu pudesse pagar uma hipoteca. E não perder o apartamento. Para não perder o apartamento. Legal. Então, isso, eu tinha alguns poucos anos de casa ainda, mas isso para mim foi de uma sensibilidade da empresa, que eu era só uma funcionária, mas a empresa olhou o meu problema. Mas a Manchete era assim, Terezinha. Era. Então, assim, quando as pessoas falam assim, eu não entendo, que depois desses anos de Manchete, eu fui trabalhar no Sport TV, Sistema Globo, né? Isso. E as pessoas falavam assim, eu não consigo entender por que essas pessoas que saíram da Manchete, e lá no Sport TV, depois na Globosat e tal, nós, graças a Deus, nós reencontramos vários amigos que eram da Manchete. Eu fui o primeiro apresentador da Globosat, você lembra disso? Sim. Então, e as pessoas sempre falavam assim, eu não consigo entender como é que vocês levam um cano dessa empresa e vocês continuam falando da empresa com tanto carinho, com tanto amor. Aí, e eu sempre falo assim, porque vocês não passaram por lá. Porque se vocês tivessem passado, vocês saberiam. É verdade. Existia, a Manchete não era... A gente trabalhava muito nessa... Muito. A gente trabalhava muito. E tudo era muito difícil, porque, embora a direção da empresa fizesse tudo possível para que a gente tivesse todos os recursos para trabalhar, nós não estávamos na emissora de ponta. Sim. Né? Sim.
E existia toda uma dificuldade, mas isso parecia que dava um ânimo, gás, né? Um ânimo. Pra gente... E a galera se abraçava e todo mundo, sabe, batalhava, corria atrás. E era tão bonito, era uma empresa tão pulsante, tão viva, né, de um jornalismo tão autêntico, tão verdadeiro. Isso. Tão verdadeiro, que a gente sente falta. A gente sente falta. Sente saudade. Sente. O jornalismo mudou muito, né, Muito, muito. E você tinha um chefe que eu nunca vi de cara amarrada, Alberto Léo. Um grande amigo que nunca... Ele estava sempre sorrindo. Quando eu entrei no esporte, o Léo ainda não estava. Não estava. Ele era da Band, isso, né? E o diretor de esporte era Paulo Stein. Paulo Stein. Todos já se foram, mas é um carinho imenso, né? Porque na Manchete acontecia coisas desse tipo, assim. O Paulo Stein, um dia nós estávamos na reunião depois do jornal ter ido ao ar, né, Manchete Esportiva, primeira edição, e a gente sempre fazia a reunião de avaliação do jornal e já uma pré-pauta para o dia seguinte. Né? Tá. Então, Manchete Esportiva, para o pessoal lembrar, e é ao meio-dia, 1h, por aí, né, mais ou menos. Meio-dia. 1h entrava o jornal Panorama. Edição da tarde. Jornal da Tarde, Jornal da Manchete. O Marcos Hoffman, entrava a edição da tarde. Então Cachorrão. Grande Marcos Hoffman. Então, o Paulo um dia chegou na redação... Não, Marcos Hoffman não era o Cachorrão, era o Guidali. Isso, exatamente. Guidali que era o Cachorrão, Marcos Hoffman não era o Cachorrão. Não. Exato. Aí o Paulo chegou com uma cartinha na mão e ele leu aquela cartinha, era de uma jornalista que tinha acabado de estagiar na TV Globo, mas não tinha ficado, pedindo uma oportunidade, contando um pouquinho da vida dela e pedindo uma oportunidade. Ele falou assim, gente, o que vocês acham? Nós temos uma outra vaga aqui para a tarde, para o Manchete Esportiva, segunda edição. O que vocês acham? E todo mundo, vamos lá, chama ela, Paulo, e tal, vamos ver e tal. Que foi a Leila Almeida. Olha, imagina. Que foi contratada, depois foi para a Globo, chegou a ser chefe de esportes da Globo, do Sport TV. Isso. E que também se aposentou no Sport TV, somos amigas até hoje. Então, assim, uma carta que você mandava para um diretor e as oportunidades eram dadas. A Manchete era diferente, não adianta. A Manchete era diferente. Era diferente. Não tinha o QI. Não tinha o QI. Sabe? Aí as pessoas falam, mas você foi indicada pelo Márcio. E não adiantou de nada, porque eu acabei encontrando o Mário Paulo. Essa história é sensacional. Então, essas coisas é que fazem com que a gente, apesar do prejuízo, vamos dizer assim, trabalhista, financeiro, que eu ainda estou correndo atrás, viu? Corra. Corra, porque tem gente... Seu Hamilton, que era da IBF, ele fala que tem muita gente que tem conseguido ganhar. Tá? Sim, nós encontramos um caminho agora, vamos ver se a gente consegue. Isso. Mas, assim, apesar de tudo, as oportunidades que essa empresa me deu, eu estava no primeiro grupo, porque o Jaquito, que também já se foi, Pedro Jacques Capeller, o Jaquito não gostava que mulheres participassem de coberturas internacionais.
Não, gostava, né? Mas isso era o reflexo de um mercado. De um mercado, era. Nós entendíamos perfeitamente isso. Era um reflexo do mercado onde as mulheres realmente, principalmente para entrar nesse mundo do esporte, era muito, era muito machista, né? Tanto que a gente vai ver que de 2, 3 anos para cá, agora é que começaram a aparecer narradoras, comentaristas mulheres, né? Isso. Então, naquela época, então, era uma batalha. Tanto que na Olimpíada de Seul, eu e mais 3 colegas, que éramos eu, Leila Almeida, Célia Serafim, repórter, e Isabel Tanese, São Paulo. Nós chegamos a ser listadas para irmos para a cobertura da Olimpíada de Seul, mas depois, até por causa das questões culturais na Coreia do Sul, onde, embora seja mais, óbvio, aberto e desenvolvido do que a Coreia do Norte, mas existem questões sociais muito grandes em relação à mulher. E o Jaquito decidiu que não ia, nos cortou da lista da cobertura. Ficamos aqui. Mas a gente não desistiu, né? Quando chegou a Copa América de 89, finalmente nós pedimos uma oportunidade para mostrar que nós tínhamos condições de fazer uma cobertura. A cobertura nós fomos para Goiânia. A Copa América foi no Brasil, né? Foi no Brasil, foi aquela do foguete, na final. Então, nós fomos para Goiânia e justamente a equipe da editora e da repórter mulher, Isabel Tanese, que conseguiu uma entrevista exclusiva com Maradona, uma entrevista de 1h30, em que pela primeira vez ele falou em política, ele falou da vida particular dele, de várias coisas que o Maradona nunca havia falado para a imprensa em lugar nenhum, e essa entrevista a Manchete vendeu para o mundo inteiro. Já tinha falado até o gol que foi feito com a mão de Deus, né? Sim. Então, mas foi uma entrevista fantástica que nós duas conseguimos e sofremos represálias de coleguinhas, homens de outras emissoras. Mas foi fantástico e esse desempenho nosso na cobertura dessa Copa América nos garantiu a primeira vez que as mulheres foram para uma cobertura internacional, que foi na Copa de 90, na Itália. Que legal. Em que aí nós fomos com tudo e foi uma cobertura sensacional. Foi que o João Saldanha morreu. Foi, me lembro. A única nota triste dessa Copa foi dessa cobertura. Foi isso. Uma cobertura histórica, né? Que foi a última do João. A última do João. Ele já participou ainda nos primeiros jogos que ele ainda participou na redação, mas já bem debilitado. Entendeu? E, infelizmente, eu me lembro, nós estávamos no avião voltando para o Brasil, fizemos uma escala agora eu não me lembro se foi Salvador, não me lembro, mas no momento que nós estávamos dentro do avião, fazendo essa escala para vir para o Rio de Janeiro, nós recebemos no avião a notícia do falecimento do João. Que foi uma pancada, né? Mas ele nos ensinou muito. O João é fantástico. O João, nós trabalhamos juntos na Rádio Jornal do Brasil AM, né?
E trabalhamos juntos também na Manchete. Eu até hoje, quando termino o jornal, o Memória Manchete, o jornal, eu faço aquele sinal que ele fazia, né? Lembra que ele fazia assim? E eu falo "fique com a gente". Foi inventado pelo Mauro Costa, né? Essa frase inventada pelo Mauro Costa. Mas quem me lembrou do seu nome foi Jorge Bernardo. Jorge Bernardo, que também trabalhou contigo na Globosat. Chegou a ser seu chefe lá na Globosat? Não, é porque o JB trabalhava no setor de operações. Operações. Isso. Eventos, né? Isso. Eventos, departamento de eventos, mas em operações. JB é um baita diretor de TV, enfim. Hoje mora em Portugal. Está morando em Portugal, morou muito tempo nos Estados Unidos também. Também. E JB vem da linhagem do nosso Pavão, né? O Pavãozinho. Pavãozinho. Só que como ele, o pai, ele e o filho são iguais, eu chamava de Carimbão, Carimbo e Carimbinho. São exatamente a mesma cara, né? Os três são iguaizinhos, né? É verdade. Agora, me diz uma coisa. Um fato interessante que tenha acontecido contigo lá, que você tenha lembrado assim, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu comigo? Que você tenha presenciado. Seu Adolfo, como era a tua relação com o seu Adolfo? Rapaz, seu Adolfo, para mim, eu me lembro de um caso em que eu fui chamada na redação, a gente estava cobrindo uma guerra, eu não me lembro se foi Guerra do Golfo. Foi a do Golfo. Foi a do Golfo. E nós estávamos, o Mauro sempre solicitava ao Alberto Léo que liberasse eu e Leila para a gente dar reforço. Isso, descer do 5º para o 4º andar. Isso. No jornalismo. E aí eu tinha acabado de chegar alguma notícia e o Mauro me mandou ir voada para a ilha para fazer separar umas imagens para a gente fazer uma nota coberta para botar no jornal. No jornal. E aí eu saí pela redação voada em direção às Ilhas de Edição, e o seu Adolfo estava entrando na sala. Rapaz, eu dei uma trombada no seu Adolfo. E ao mesmo tempo eu consegui segurar ele assim, e ele, menina, aonde você vai? Aí eu falei, seu Adolfo, eu pensando assim, tô frita. E eu assim, seu Adolfo, pelo amor de Deus, me perdoa, mas é que eu tô correndo. E ele, está correndo assim para quê? Aí eu falei, eu preciso fazer uma nota para entrar no jornal, correndo. Aí o Mauro, vendo que eu estava ali naquela calça justa com o seu Adolfo, o Mauro, Adolfo, pelo amor de Deus, deixa ela trabalhar. Ele ouvia muito, o seu Adolfo ouvia muito o Mauro Costa. E aí ele falou, vai logo, mas olha por onde anda. Sensacional, muito bom. E eu saí tremendo ali, porque a gente sabe, meu Deus, seu Adolfo era a respeito total de todo mundo, né, gente? E naquele dia eu pensei, eu tô frita, tô demitida, tô na rua, mas o Mauro percebeu, ainda bem, Adolfo, por favor, mas era tão... E depois a gente ria tanto daquilo, pessoal, poxa, todo mundo comentando na redação que tu quer derrubar seu Adolfo. Muito bom. Agora... Mas ele eu me lembro também do dia em que nós tínhamos passado pelo IBF,
e que os funcionários retomaram a empresa. Isso. Estávamos todos no saguão de entrada do prédio para entregar a empresa de volta ao seu Adolfo. E foi um momento muito, muito marcante, muito forte dentro daquela empresa, em que ele nos abraçou de novo e nós fizemos um acordo, porque o IBF tomou a empresa, não pagou nada, nem ninguém. E os funcionários tiveram a organização para retomar a empresa e entregar para o seu Adolfo. E aquilo foi um dia muito, muito forte, muito marcante naquela empresa. Uhum. Eu entrevistei o Hamilton Lucas de Oliveira e as histórias são meio controversas em relação a essa história toda aí, porque um diz que foi um, outro diz que foi outro. Bom, a verdade é que vocês retomaram a empresa, né, e continuaram. E eu garanto que se o Adolfo estivesse vivo, a Manchete teria continuado. Isso eu tenho certeza. Porque ele tinha muito prestígio. Ele era uma pessoa... A gente tem a consciência disso. A gente tem a consciência disso, porque depois que o seu Adolfo partiu, não havia um nome, com todo respeito, enfim, mas não havia um nome que tivesse um peso não. Que fosse capaz de negociar e no mercado, né? Que fosse capaz de negociar e dar andamento à empresa. O Oscar aproximava os políticos, quem negociava era seu Adolfo, e o Jaquito era o sargentão da TV, ele não tinha o menor trato com essas coisas, então não tinha ninguém para substituir seu Adolfo. Mas se ele tivesse vivo, a Manchete teria continuado ainda há algum tempo. Isso eu tenho certeza. Sim. Agora, qual o fato mais marcante para você que você diz assim, puxa vida, esse me marcou? Que você falou aí que entrou na época do Tancredo, esse foi o que mais me marcou, porque quem avisou que ele foi para o hospital fui eu, quem sabe, fazia o boletim da Nova República, lembra aquela desgrama que eu fazia todo dia, meu Deus do céu, a boletim da Nova República, e fazia o Jornal da Manchete. Qual foi o fato marcante para você dentro da Manchete? O mais marcante? Olha, é difícil pensar um fato, porque foram tantas coisas que marcaram a minha vida como profissional e a própria vida da empresa, né? Uhum. Eu me lembro muito, assim, de uma época, a época de Pantanal, que foi uma época em que a empresa era feliz, né, com sucesso. Voltou, né? Voltou a Já era, mas voltou a sorrir mais ainda, né? Não, exato, era uma época que a gente sentia assim, que a gente podia fazer melhor, que a gente conseguia, sabe? E embora fosse da parte de teledramaturgia, parte artística, era uma vitória da empresa, era uma vitória de todo mundo. A gente sentia como uma vitória de todo mundo, sabe? Um outro, eu não vou me lembrar exatamente o ano, mas houve um ano que foi muito marcante também, que foi quando a Manchete ficou fora do desfile das escolas de samba, que era uma outra marca da empresa. A cobertura dos desfiles do grupo especial, né, e tal. E que a Manchete ficou fora e que, enfim, depois de muita negociação com Liga, com Globo, com isso, com aquilo, né, nós acabamos tendo 24 horas, um pouquinho mais de 24 horas para montar a avenida
e fazer a transmissão. Eu já tinha saído, eu saí em 88. Aliás, 84 foi o ano da primeira transmissão da Manchete, e eu fui a voz que inaugurou o Sambódromo, né? Então, eu fiquei lá muito tempo. E a transmissão da Manchete era uma transmissão completamente diferente. As pessoas até hoje falam. Até hoje. Até hoje. A Manchete mostrava o início, o meio e o fim do desfile. Eles mostravam tudo. A Globo, eles têm as qualidades deles lá, mas eles mostram o que eles querem. Eles mostram os artistas deles. É isso. Basicamente, é isso. Onde tiver artista do casting deles, eles mostram. Enfim, não mostra o enredo que a escola conta. Isso, né? E a Manchete tinha essa preocupação. Mas esse ano, especificamente, eu não vou saber te lembrar agora o ano que foi. Deve ter sido ali por 91, 92. Por aí. Mas, olha, foi uma loucura. Eu me lembro que eu passei preparando, a pedido do Mauro Costa, a gente sempre botava, antes das transmissões, a gente botava os desfiles dos anos anteriores. Eu passei 3 dias dentro da emissora. Sem sair de lá? Sem sair de lá. Que loucura. Mauro me botou no Hotel Novo Mundo, que era ali do lado, e ele falou, você vai me preparar isso? Eu falei, vou. Eram, sei lá, 70 horas de... Tinha aquelas coisas, né, que a Manchete fazia 100 horas de cobertura, né? Tinha essas coisas. E eu acho que eram 70 horas de história do carnaval, dos desfiles. E ele falou, você vai conseguir fazer? Eu falei, vou. Aí ele me botou no Hotel Novo Mundo, onde eu ia, dormia assim 4, 5 horas e voltava para a empresa. Meu pai foi na porta do hotel levar roupa para mim. Meu Deus do céu. Que coisa, que espetáculo, não é? A gente se doava, né? E eu entreguei o trabalho. Eu me lembro que era dia 22 de fevereiro, quando eu entreguei o trabalho, porque era dia do meu aniversário. E às 7 horas da noite eu entreguei para o Mauro as fitas, que eram aquelas fitas grandes de... BCN. BVA, não, como é que era o nome? BCN, BVH. BVH. Olha como a gente está antigo, hein, cara? Aí eu entreguei aquelas fitas para o Mauro, falei, Mauro, está pronto. E o meu pai já estava indo para me buscar na Manchete, e eu me lembro que eu saí pela porta da... isso é claro para mim até hoje, mas eu estava tão cansada. Cansada. Eu só entrei no carro, assim, abri a porta do carro, meu pai me olhou, minha filha, parabéns. Eu falei assim, obrigado, pai. Sentei, fechei a porta e... Dormiu. Eu acordei dentro da garagem de casa. Dever cumprido. Mas aquilo... muita gente hoje em dia, muitos jovens hoje em dia, dizem, isso é loucura. Eles não sabem o que a gente passou. Eles não sabem. Não é querer ser mais que ninguém, mas eles não sabem. Mas era uma paixão. A paixão por fazer aquilo que a gente era por realizar. Realizar, é isso. É isso. Porque eu podia ter dito assim, não, Mauro. E ele me perguntou várias vezes, você vai conseguir para me ajudar, e vai conseguir, você vai fazer, porque eu tenho gente para botar com você. Eu falava, Mauro, eu vou conseguir.
Porque era para mim, eu era uma jovem profissional de TV. E as oportunidades e a confiança que depositavam em mim tinha que ser cumprida. Tem que ser cumprida, isso é um espetáculo. E foi, graças a Deus, todas as vezes, entendeu? Então, eu falo isso, às vezes as pessoas dizem assim, a gente já tem as nossas batalhas da vida normal, né? A gente não precisa ficar travando batalhas que não são nossas. Depende. Porque isso nos fortalece, claro, sabe? Claro. Nos fortalece como pessoa, como profissional. Como ser humano, como profissional. Claro que sim, claro que sim. Evidente que sim. Que coisa bonita. E isso fez, Santoro, com que depois de 20 anos de TV Globo, de Sport TV, depois de uma cobertura em que o Sport TV de 2016, a Olimpíada do Rio de Janeiro, uma cobertura de 16 canais, em que eu fiz a contratação, treinamento dos comentaristas todos, eram quase 200 comentaristas, e fiz toda a logística nos locais de competição no Rio de Janeiro. Uhum. E o meu diretor, na época, já saindo do Sport TV, disse para mim, você cumpriu todos os prazos, você não me deixou uma brecha. E eu falei para ele, sabe onde eu aprendi isso? Na TV Manchete. Que legal. Porque a TV Manchete é Raul de Castro. Raul de Castro. Isso. Raul de Castro. Raul Quadros. Não, Raul Quadros foi o repórter. O repórter. Raul de Castro era o diretor. Tá. Raul Costa Júnior. Raul Costa Júnior. Castro é o irmão do Fidel Castro, por isso que eu estava aqui. A gente tinha o Raul Quadros, que foi repórter muito tempo da TV Globo, que faleceu também, nosso amigão. E o Raul Costa Júnior, que foi meu diretor, e que lá no Sport TV, e que a gente, a Manchete, ela tinha um histórico de grandes eventos muito forte. Ela sempre foi muito forte em cobertura de grandes eventos. É verdade. Copa do Mundo, Carnaval, Réveillon. Baile de carnaval, desfile de fantasia, sensacional, a Manchete era sensacional, era um negócio assim inacreditável. E isso deixou marcas, sabe, isso deixou para os profissionais, isso foi uma escola fantástica que, infelizmente, hoje em dia, essa garotada que sai. Desculpa, não é desfazer deles, não. Eles não sabem a menor noção do que era, do que nós fizemos. Eles não têm a menor noção. Eu hoje em dia, Santoro, eu fico um pouco triste com o jornalismo, sabe? Eu também. Tá bem rasteiro, né? Tá bem rasteiro. O que nós fazíamos era o jornalismo. Tinha começo, meio e fim. Se você falava A, falava de B, a gente ia até o B, e ele disse, olha, ele falou para você que você fez isso assim, assim, assim. Qual é a sua resposta? A gente tinha confronto, a gente tinha debate, a gente tinha liberdade de expressão. Isso era um espetáculo na Manchete. Não há ninguém que tenha feito isso melhor do que a Manchete. Isso eu tenho que dizer. Verdade. É verdade. A Manchete foi a primeira a lançar o Glass Studio, né? O jornal da Manchete, hoje em dia, tudo é Glass Studio, né? Tudo. Mas a Manchete foi a primeira a lançar o Glass Studio, seguindo uma linha norte-americana que já vinha surgindo e tal. E
hoje em dia está aí, espalhado. Quem inaugurou um mini Glass Studio fui eu. Quando o Tancredo passou mal e foi para o hospital, tá? Botava-se aqui uma imagem que era do ADO, lembra? Do ADO, com Vilas Boas Correia conversando comigo, como se eu estivesse conversando com ele ali ao vivo. Eu estava ouvindo ele falar, mas eu não via Sim. nada ali. Era uma coisa... Depois não, depois aí veio o All News, sabe? Aí todo mundo em pé, falando, conversando. A Manchete lançou muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Por isso que quando pergunta assim, fala uma coisa da TV Manchete assim que te marcou, é difícil você pensar uma coisa, porque era tanta coisa, foi tanta coisa, que é difícil, é uma história muito bonita. Um aprendizado de vida. Aprendizado de vida, esse que é o grande barato da história toda. Terezinha, olha, que satisfação te entrevistar, que satisfação. Muito legal saber que você está bem, sabe, que você ainda lembra da Manchete, tem a Manchete no teu coração, sabe? E desse depoimento que você falou agora, para mim foi o melhor. Ó lá, crachazinho, todo mundo tinha que ter crachazinho. Eu tenho crachá, mas a gente não usava o crachá. Muito carinho, Santo, muito carinho. A gente não usava o crachá porque quem apresentava o jornal, às vezes a gente podia esquecer e aparecer com crachá ali. Então, o seu Adolfo não obrigava. O resto, todo mundo, até os cachorros dele, lembra? A Manchete, a Manchetinha, todo mundo com crachá, todo mundo. Quantas vezes eu passava por ele no corredor com aqueles cachorros com a Manchetinha e eu ficava rezando para a Manchetinha não latir para minha cara. Porque se a Manchetinha latisse para minha cara, ele podia não gostar de mim porque a Manchetinha não gostava. Então, eu passava, eu já virava assim para a Manchetinha nem olhar para mim. Muito bom. Mas uma coisa que eu tenho e que nós temos, graças a Deus até hoje, é uns aos outros. Os que ainda estão aqui, um carinho imenso por todos. Exatamente. Gostaria de rever muita gente que perdemos, né, na contato no caminho. Quem sabe, né, a gente não consegue, Santoro, fazer aí de novo um encontro. Aquele encontro. 300 pessoas se reunirem depois de 12 anos de uma empresa ter terminado. Isso não entra na minha cabeça. É um negócio espetacular. É verdade. Querida, olha, muitíssimo obrigado. Um beijo, sabe? Boa semana para você. Eu não posso deixar de registrar que semana passada nós perdemos a Iris de Thierry, né? Que se foi. Sim. Que não quis me dar entrevista. Ela não queria me dar entrevista porque ela dizia que estava gorda. Não, eu não quero, sabe? Quero que as pessoas lembrem de mim, da minha voz. Imagine a voz da Iris de Thierry. A Iris era um espetáculo, assim como todo mundo que passou na Manchete, né? Todo mundo que passou na Manchete era um espetáculo. A Iris fica aqui também o nosso carinho, como eu estava lembrando, uma pessoa tão carismática, tão alto astral, tão boa gente, tão parceira, tão companheira, né, no trabalho lá. Enfim, como tantas pessoas que já se foram também e que foram parceiros, professores, enfim. Nós falávamos muito por telefone. Eu e ela falávamos muito por telefone. A gente sempre falava, mas a saúde dela veio se debilitando até acabar. É o nosso fim, né? É o nosso fim. Nós estamos aqui ainda. Então, enquanto a gente puder, vamos continuar mostrando Memória Manchete para as pessoas ficarem sabendo quem foi a Manchete. Isso vai ficar no ar. Isso fica no ar. Isso nunca mais desaparece. Tá bom? Obrigado, querida. Estamos aqui. Sempre que quiser falar dessas coisas boas,
dessas memórias boas. A gente está por aqui acompanhando também os amigos que você levar aí. Maravilha. Tá bom? Tá bom, querida. Um beijo. Um beijo. Com Deus. Fiquem todos com Deus. E fique com a gente. Tchau, querido. Obrigado.